Eu separei para a gente refletir essa manhã, aqui na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo escreveu, um apóstolo que nós temos como uma grande referência para nós cristãos, historicamente, para qualquer pessoa que avalia a história e entende os feitos de grandes homens, especificamente o homem de Deus, que registrou uma carta às pessoas que estavam em Tessalônica. Então ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo número 4, e aí o versículo que eu selecionei para que a gente lesse aqui, refletisse, pensasse, é o de número 13 e de número 14. Se você tiver um paciente e quiser acompanhar, fique à vontade. Eu quero ler para vocês que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer comigo. Versículo bonito, né? Que reflexão maravilhosa. Se a gente analisar o contexto, o que Paulo estava dizendo a esses irmãos, Paulo estava exatamente falando acerca daquelas pessoas que então ali faleciam, que estavam entre eles, e do próprio Jesus, que já havia falecido enquanto homem, né? E Paulo, ele deixou muito registrado isso, porque para algumas pessoas, e é fato, a gente convive, e o nosso meio cultural não está acostumado, por exemplo, com fazer culto póstumo. Então, muitos de nós que talvez não tenham uma cultura ou uma educação um pouco mais elevada, não vai compreender. Mas exatamente é o que Paulo aqui está fazendo. Ele está fazendo exatamente o culto póstumo. Embora o centro deste culto seja Jesus, não é o contexto atual que nós vamos dizer, mas só para exemplificar, depois que Jesus morreu, e para aqueles que ficaram decepcionados. Um chegou a dizer, quando Jesus foi assunto ao céu: tchau, Jesus, para nunca mais. E alguém disse: que nunca mais o quê, rapaz? Esse que foi é o mesmo que voltará naquele grande dia. Então aqui já foi para esses uma palavra de consolo: ele vai voltar. Depois desse dia, aqueles que ouviram Jesus dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois disso sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Esses que ouviram, nem todos permaneceram acreditando. Era aproximadamente 500 pessoas, ficaram em torno de 120, e esses 120 que ali ficaram, permaneceram, acreditaram, foram cheios do Espírito Santo, do Espírito Consolador. Depois desse dia, eles então cumpriram aquele mandado de Jesus de serem então suas testemunhas. Mas aqueles que então continuaram, creram que Jesus já havia ressuscitado, então eles viram agora Jesus subindo ao céu. Eles depois pensaram o seguinte: vamos relembrar a morte de Jesus. Então vamos organizar um culto para isso. E a gente vai organizar todo primeiro dia da semana. Não vai ser só uma vez, não. É todo primeiro dia da semana, no domingo. E a gente vai se reunir e lembrar que Jesus morreu, mas que Jesus também ressuscitou. Aí eles se juntavam, imagino eu aqui numa parafrase, ali se encontraram todos aqueles que conheceram Jesus, os apóstolos principalmente, quem sabe estava ali a irmã Maria, a irmã de Lázaro, quem sabe estava Marta, e daqui a pouco chega o servo de Jericó, e quando começam o culto, eles começam a dar as oportunidades de dizerem, falar alguma coisa sobre Jesus. O que você conheceu, viveu, esteve junto, e alguém veio contar alguma coisa e disse: olha, eu quero aqui agradecer porque eu estive perto de Jesus e ele me curou da cegueira. Um dia eu disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e ele me curou. E quando ele dizia esse testemunhal, aquela igreja que estava reunida em culto, glorificava,
ficavam felizes com aquilo que ouviam a respeito daquele que não estava mais em carne entre todos. Daqui a pouco vinha um outro e dizia, no caso uma mulher, olha, eu fui curada do fluxo de sangue, eu sofri por 12 anos e um dia eu estive com ele, tive uma experiência. E naquele culto todo mundo contava as coisas bonitas que viviam, e ali eles se alegravam, choravam, cantavam. E numa dessas, Paulo, esse que participa desse contexto, escreve uma carta para os irmãos que estão em Tessalônica, com essa experiência diz, olha, eu não quero que vocês chorem por aqueles que já morreram, porque eu quero que vocês se alegrem com essas palavras. Aí começava Paulo a pregar, aquele, no caso falando de Deus, de Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi assunto aos céus, este voltará com alarido, com voz de trovão e a trombeta de Deus. E nós que estamos vivos, olha Paulo falando e se incluindo na história, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens e subiremos e reinaremos para sempre com Jesus. Então Paulo está falando desses entre nós que parecem, mas que nós vamos revê-los. Nós vamos reencontrar nas nuvens, porque eles, primeiro que nós, virão nas nuvens, porque nós seremos arrebatados. Essa era a esperança de Paulo, que nas suas palavras queria estar vivo para ver isso acontecer. Ele se incluiu na história. Nós que estivermos vivos. A expectativa de Paulo é que Jesus podia voltar, ele ainda estando vivo. Mas isso não aconteceu. Paulo também morreu, passaram-se 2.000 anos da morte de Jesus, e Jesus não voltou. E nós que estamos aqui hoje, será que ele vai voltar mesmo? E se voltar, quando será? Porque se eu vou encontrar quem partiu nas nuvens, e isso é quando ele voltar, qual é a minha expectativa para a sua volta? Eu quero que ele volte quando? Hoje, amanhã, ano que vem? Ou será que a volta dele pode ser iminente para mim, porque eu também posso tombar amanhã, hoje, mais tarde, encontrar primeiro em Roberto, que é alguns, e depois encontrar vocês nas nuvens? Mas a nossa expectativa final é de que todos estaremos com ele no céu. Essa é a expectativa que Paulo nos incentiva a ter. E esse momento que nós estamos falando aqui, como eu falo pela intimidade, colocou aqui no script, é um momento de fé. E que fé é essa que nós estamos tratando aqui? Tem uma fé que nós todos temos, até o ateu, que é a fé natural. E qual é a fé natural? É aquela fé que você utiliza quando você entra dentro de um avião. Você não vai até o comandante para confirmar se ele de fato fez o curso. Você é piloto mesmo? Seu brevet está em dia? Deixa eu ter certeza que você foi aprovado. Não, isso é uma fé natural. Você entende com aquele pressuposto de que ele foi habilitado, que vai te levar em segurança, e que se de repente ele falhar em alguma coisa, o piloto automático vai garantir um pouso tranquilo. Não é dessa fé que nós estamos dizendo. Nós estamos tratando hoje da fé sobrenatural. Aquela que mesmo que quem está à tua volta não crê, você crê. Mesmo que quem está falando pelo rádio, pela TV, pelas mídias impressas, estão dizendo o contrário, mas você crê diferente. Aquela crença que quem confirma ela dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Não é aquela que alguém soprou nos nossos ouvidos, ou através de uma música tocada em ré menor ou si bemol, nos deixa parecendo que recebemos um abraço do grande e poderoso Deus. Isso é muito bom, porque é Ele que está na música. Mas a fé que nós estamos falando é a fé inabalável. É aquela que você tem experiência com Deus. Não é aquela que a gente demonstra, seja através de uma seriedade ou de um sorriso,
ou apenas, ou talvez por um abraço, um apertar de mão. É uma fé que nós aprendemos a ter por convicção naquele que nos amou primeiro. Esse chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa manhã, nós estamos aqui celebrando a Deus pela história, pela memória, pela vida da nossa irmã Vera. Eu, em especial, posso falar de experiências pessoais, né? Pela paciência, pelas vezes inoportunas na sua casa, dormindo várias vezes lá, e ao chegar em sua casa, muitas das vezes a gente se reunia com a turma da ocasião para cantar, ficar até tarde, gritando no quarto, e ela querendo dormir, todo mundo falando até tarde. Ou noutra vez, ao chegar em sua casa, a porta fechada, ela abria a janelinha, dica e 10, e a alegria vinha. Então isso são experiências que todos nós temos aqui, os mais íntimos talvez, de encontrar sempre lá o Anderson, todo mundo, né, a Aninha, a casa cheia, e ela sempre tinha, como já dito aqui, uma palavra de amor, de esperança, de gratidão, e essa palavra Deus te abençoe era a frase máxima, né, que eu acho que ela sempre mantinha. Na sua vida social, ela também desempenhava um grande papel, para poucos aqui talvez, eu consigo identificar exatamente um título para o que ela faz. Ela era a síndica do condomínio, né? Então a gente sabe que ela tinha um papel social de arregimentar, agregar, unir as pessoas. Na igreja, ela não tinha o papel da irmã do aqui. Engana-se quem pode talvez achar que só essas tenham mérito. Ela não tinha este papel, ela não era a Maria, ela era a Marta de Jesus. Ela preparava para que todos pudessem estar lá. Nós tínhamos lá com a DEC, a gente ia para os ensaios, ela estava preparando o almoço da turma, e a gente ia lá e falava nóia, né? Então a gente tinha uma Marta de Jesus em casa, preparando para que a obra do Senhor fosse feita com as Marias. E era uma pessoa que estava sempre voltada para as coisas de Deus. Tive a oportunidade de conhecer seus pais, através do dom que me levou, a nossa irmã Isaura, irmão Luiz, e que aí de forma muito memorável, quando eu vi a história e vi as fotos, que coisa maravilhosa, né? Para se ter uma ideia, de vez em quando então resolvi morar na casa dos avós, né? Ficava lá e a gente ia para lá para ele compor música e a gente cantar, né? Então ficava. Então essa proximidade saudável, isso é tudo muito bom. E é isso que a gente precisa fazer, lembrar dos bons momentos, que na verdade eu não lembro de nenhum mau momento da irmã Vera, mas tem também aqui uma pessoa, lógico, importantíssima em sua vida, que é seu esposo. Lembra que quando a gente foi fazer um ensaio para gravar o primeiro disco, né? E a gente gravou o Primeiro Amor, e ele se apaixonou pela música e gravou no pendrive para poder ficar ouvindo sempre em casa, e aí perderam o pendrive dele, e hoje ele já veio me cobrar isso. Primeiro amor, ninguém esquece, quando lembrar vai cresce, querendo retornar. Se quiseres ser como no passado, Jesus está no vaso e faz o azeite transbordar. Aí ele ouvia e ficava feliz demais. Jeremias, essa é a música do INSS. Então sempre teve essa proximidade muito gostosa, amiga. E é isso que nós estamos fazendo, como o Paulo disse aqui. Hoje a gente está relembrando momentos bons, felizes, de fraternidade, de confraternização. Porque quem é que proporcionou tudo isso para nós? O Senhor. Somente autor e consumador da nossa fé. Quero finalizar essas palavras dizendo o seguinte: a irmã Vera era alguém que também tinha suas expectativas, como qualquer um de nós aqui. Alguns têm expectativas muito avassaladoras, outros menos, cada um dentro do seu tamanho. A irmã Vera, por exemplo, e aqui eu me recordo bem, quando nós estávamos muito ali engajados para as festas da igreja, ela estava sempre por trás ali também, influenciando todo mundo, incentivando, vai para cantar, vai para solar,
vai para ajudar, que horas que começa o ensaio? E quando chegava o dia da festa, a irmã Vera falava assim, vai para arrumar um lugar para mim lá na frente. Aí até as peças, ela falava para a Cláudia, para as meninas irem, pega o lugar, ou se ela não estivesse lá cedinho também. E a irmã Vera sempre ficou uma pessoa muito acelerada. Ora ela estava lá fazendo os afazeres dela, ora ela já estava lá lavando o quintal do condomínio, e ela estava sempre envolvida em alguma atividade. E quando o culto é marcado na igreja, o pastor estabelece um horário. Por exemplo, às 7 horas da noite, muito comum, e a irmã Vera estava sempre preocupada para chegar. Se ela fosse chegar atrasada, ela falava, vai que eu vou depois. Se arruma primeiro. E a preocupação dela é que não atrapalhasse a programação. A irmã Vera, com esse histórico de acelerada, a gente via os vizinhos, os irmãos, os outros da igreja, uns iam de carro, outros iam de bicicleta, outros como ela iam a pé, nós íamos a pé. E a irmã Vera, com essa pressa toda, ela se apressou para o grande culto. Ela falou assim, eu não posso chegar lá depois que o culto começar. A irmã Vera correu para chegar no culto. Está lá. O sumo pastor já está com ela no culto. Mas o culto não começou. Ela chegou cedo e está esperando todos nós aqui chegar para o culto começar. Guardem isso. Ela não foi porque estava na hora errada. Ela foi porque, como sempre, ela tinha um compromisso com ele. E ela acelerou para chegar antes do culto começar. Que isso a gente guarde, entenda. Que é o momento da gente agora pegar tudo que a irmã Vera tem de bom, tudo aquilo que você pode escolher como exemplo para si, e colocar em prática. Qual é o Deus que ela servia? Qual é o Deus que ela pregava? Qual a verdade ela tinha? Qual o livro ela seguia? Quais os conselhos ela dava? Qual a expectativa de reino ela tinha? Independentemente da vida social, familiar, que foi muito agradável a nós, em quem é que ela cria? A fé dela estava depositada em quem? Por mais que ela devesse entender e atender às expectativas humanas, eu tenho certeza que ela tinha uma preocupação de atender às expectativas do céu. Isso é um fato. E hoje a gente está aqui para testemunhar isso. Cantar, salmodiar, agradecer e dizer a Deus, assim como ela está aí, eu também quero estar. E aí eu vou encerrar com uma canção que me foi solicitada. Prostrei-me, é isso? Ok. Posteriormente vamos orar. E aí, sentado como estamos, a gente canta juntos essa canção para a gente entender que para quem compôs a música, ele compôs dizendo de um sonho. Ele sonhou. Nós também podemos sonhar. Sonhar e daqui a pouco viver isso na realidade. Céu. Vamos lá para Mansão por mansão.